Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus e eu fico muito feliz. Deus colocou isso no meu coração porque não é natural do ser humano querer pregar a Palavra de Deus, né? Querer fazer alguma coisa boa, não tem nada de bom no ser humano. Mas eu falo para o Senhor Deus que eu tenho muita vontade de pregar a palavra, né? E então eu quero continuar fazendo estudos para que mais e mais pessoas tenham interesse de estudar a palavra de Deus. Hoje eu estava num culto muito abençoado e a gente estudou que em tempos antigos Satanás usou uma estratégia que foi retirar a Bíblia do povo, né? E quando a Bíblia é retirada do povo, gente, vira uma anarquia, né? E agora ele usa outra estratégia, né? Todo lugar você vê Bíblia, só que o povo não tem o conhecimento bíblico, né? Porque as pessoas estão usando a Bíblia como amuleto ou não estão estudando a palavra de Deus, não é verdade? Então, quando o Senhor diz, meu povo perece por falta de conhecimento, não é conhecimento tecnológico, né? Não é conhecimento científico, é conhecimento da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos meditar, como eu sempre falo para vocês, algumas considerações que me saltaram os olhos. Eu não estou dizendo que é toda a explicação, é tudo que tem neste capítulo, não. Você estude aí na sua casa, ore ao Senhor, peça a iluminação do Espírito Santo, que Ele vai te dar, tá bom? Ele vai te dar essa clareza. O Senhor Deus sempre atende ao clamor de um filho seu, né? Se nós queremos estudar a palavra de Deus para entender e querer viver a vontade de Deus e não a nossa, o Espírito Santo vai nos iluminar. Você pode ter certeza disso, né? E nós vamos então fazer... Hoje nossas considerações são bem rapidinhas. Por quê? Porque o texto é muito pequeno, né? O livro de Marcos, como eu disse no início do nosso estudo, do estudo dos 2 vídeos passados, né? É o evangelho mais resumido que eu acho. Não estou dizendo que seja, né? Mas eu acho o evangelho mais resumido de todos. Mas não significa que não tenha grandezas ali para nós aproveitarmos, né? E vivermos de uma maneira que agrademos a Deus aqui nessa terra. Então vamos, como de costume, nós vamos orar ao nosso Deus, né? Pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente para nós compreendermos essas verdades e passar para as pessoas a verdade pura e simples do Evangelho. E que você também depois faça uma leitura deste capítulo, porque aqui nós não lemos o capítulo inteiro, lembre-se disso, né? Nós vamos pegando tópicos do capítulo para a gente ter uma compreensão. E depois você leia o capítulo inteiro, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor Deus. Pai amoroso, Deus de misericórdia, sabemos que o mundo, Senhor, jaz no maligno, como diz a tua palavra. Mas o Senhor também prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós temos a certeza que o Senhor está aqui nesta hora, com essa pessoa que vai assistir esse vídeo, não sei que dia, não sei que ano, não sei que horário. Mas o Senhor está iluminando a mente dela para buscar a tua verdade e a tua palavra. O Senhor diz que aquele que busca encontra, Senhor. Então ilumina a nossa mente, Senhor, para o nosso coração agora se encher de alegria, porque vamos estudar um capítulo da tua santa palavra que fala a respeito da ressurreição. E isso deve nos trazer muita alegria. E nós te oramos, Senhor, e imploramos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos lave com o teu sangue, Jesus, para sermos aceitos no amado, que venhamos perceber quão pecadores somos e quão santo tu és. Mas fala conosco, Espírito Santo de Deus, ilumine a nossa mente, nos dê entendimento da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para as nossas considerações que eu anotei aqui, né? Como eu disse para vocês, o livro de Marcos é resumido, né? Na minha versão tem só 20, na minha versão não, na verdade todas as versões vão ter só 20 versículos, é bem pouquinho, né? Mas fala sobre algo extraordinário, isso mesmo. Nós estudamos nos outros 2 estudos sobre o sofrimento de Cristo, não é verdade? E nós tiramos grandes lições ali.
Mas não vamos nos deter só no sofrimento, vamos nos deter também na glorificação de Cristo, aleluia, porque o sacrifício dele foi aceito e é por isso que eu e você temos a oportunidade, se assim crermos no sacrifício dele, de entrarmos de novo no Éden. Isso mesmo, de sermos levados com ele quando ele voltar. Então vamos lá, olha que interessante. Quando nós concluímos o estudo da semana passada, nós percebemos que as mulheres não embalsamaram Jesus. Por quê? Porque ia começar o sábado, isso mesmo. Sábado não é coisa de placa de igreja, tá? Sábado, como eu disse para as meninas que estudam comigo, sábado é ideia de Deus, minha gente. É isso mesmo, foi ideia de Deus. E quando nós estudamos a Bíblia, a gente vê isso bem claro, né? E já aproveito aqui para falar para você. Você quer estudar a Bíblia comigo? Me chama no direct que a gente vai estudar o assunto, você escolhe. É tudo online e é uma coisa deliciosa. A gente vai aprendendo mais da palavra de Deus. E quanto mais a palavra de Deus nós aprendemos, mais semelhantes a Ele nos tornamos. Como assim? Sim, Ele vai mudando o nosso caráter. É para isso que Jesus veio. Jesus não veio nos ensinar como ser Deus, viu? Jesus veio nos ensinar como ser homens, isso mesmo. Por isso nós temos que andar nas pegadas de Jesus. Então aqui, queridos, as discípulas, né, de Jesus vão embora, ver lá onde que ele foi sepultado e vão embora para guardar o sábado, isso mesmo, conforme o mandamento. E aqui no primeiro versículo diz o que, né? Confirma isso que eu tô falando para vocês. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, a Bíblia só se refere assim ao domingo, ok? Esse nome foi dado depois pelos pagãos, é dia do sol. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Isso mesmo. Então aqui eu destaco a primeira coisa que está super evidente. Jesus, após morrer, os discípulos guardaram o sábado, guardaram os mandamentos? Sim, Jesus não anulou os mandamentos, né? Mas o que Jesus finalmente anulou, minha gente, quando ele morre, na verdade foi lá no santuário. Você lembra do estudo do santuário? Leide, eu não sei sobre o estudo do santuário. Me chama no direct, embora estudar sobre o estudo do santuário. É muito importante você entender isso, ok? Então, o que Jesus cancela quando ele morre na cruz é o ritualzinho do santuário, por isso que o véu do templo se rasgou, ok? Mas esse estudo do santuário não entra agora, foi só uma observação para vocês, tá? E vamos lá pro verso de número 2 que eu li para vocês, né? Número 2 não, perdão, versos de número 5 e 6 que nós vamos ler agora. Preste bem atenção. Que cena, que esperança. Todas as vezes que eu leio essa cena nos livros dos evangelhos, eu fico imaginando, meu Deus, imagine que você está indo para o sepulcro de Jesus para embalsamá-lo, que já era algo assim extraordinário, embalsamar Jesus, mas ao mesmo tempo tão sofrido, porque o seu Salvador tinha morrido. Mas quando você chega lá, você se depara com um anjo sentado. Isso mesmo. É esta cena aqui que está descrita aqui na Bíblia, no versículo 5 e 6. Olha que lindo. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Eram só as mulheres que estavam ali, veja isso. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Gente, que tremendo. Que tremendo. Que cena maravilhosa. Agora essa cena deveria também, as palavras na verdade do anjo deveriam encher o coração daquelas mulheres de esperança. Mas ao contrário, aqui no livro de Marcos diz que elas temeram, né? E elas não anunciaram. Mas é interessante que nos outros evangelhos fala que Maria Madalena, quando ouviu, ela anunciou. Mas antes disso, vamos ler um texto aqui que eu acho muito importante, que tem uma consideração aqui, ó. No versículo 7, o anjo diz assim, ó: mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia.
ali o vereis, como ele vos disse. Gente, vocês lembram que nós estudamos lá no capítulo 14, no verso 72, que Pedro, no verso anterior ao 72, Pedro nega Jesus. No 72, o Pedro está chorando amargamente de arrependimento. Aqui eu entendo Jesus dizendo assim, menciona o nome de Pedro, porque ele vai me ver. Eu vou olhar para ele de novo, eu o perdoei. Sabe, eu vejo muitas coisas assim tremendas que o Senhor Deus faz. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas quando nós nos arrependemos, quando nós nos rendemos por completo ao Senhor Jesus, tem perdão. Tem perdão para dar. Tem perdão para dar para você. Tem perdão para dar para mim. Ainda há tempo de arrependimento. Você sabe, eu vou abrir um parênteses aqui. Você sabe por que nós estamos no tempo de arrependimento e clamor e contrição de alma? Você sabe. O Senhor Deus, quando deu as festas, lembra de tanto aquelas festas que ele deu para o povo de Israel? Você sabia que aquelas festas significam os períodos pelo qual a igreja ia passar na terra? Você sabia que nós estamos na festa da expiação? E o que era feito na festa da expiação? Isso mesmo, contrição de alma, arrependimento dos pecados. Por quê? Porque o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. E é este trabalho que Jesus está fazendo agora. Isso mesmo, ele está no lugar santíssimo, intercedendo por nós, fazendo juízo. Isso mesmo, a lei de juízo vem só no final, quando Jesus voltar a esta terra. Todo caso já terá resolvido. Isso mesmo. Então, queridos, voltando aqui para o nosso capítulo, né? Porque senão eu começo a falar sobre os outros assuntos. Boa noite, Emily, sua linda. Vai ficar gravado, tá, minha princesa? Se você quiser entrar depois, não tem problema. Nós vamos agora aqui pro verso 10 e 11, né? Que fala assim, olha que coisa linda. E partindo ela, anunciou, ela quem? Maria, tá? E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Gente, isso é algo muito, muito importante. Eu quero ler já o versículo seguinte, que é o 12 e 13, porque acontece a mesma coisa. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles. Se você ler, um cheiro para você também, Emily, sua linda. Feliz semana. Se você ler os outros evangelhos, você vai ver que Jesus apareceu para dois discípulos a caminho de Emaús. Lembra dessa história? Aqui em Marcos, como eu disse, que é resumido, não aparece nem o nome deles, nem o lugar, nem nada. E aí diz aqui, ó, o versículo 13. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Agora deixa eu, algo que ressaltou aos meus olhos, né? Quando é que nós realmente vamos acreditar naquilo que o Senhor tem feito, né? Porque o Senhor já tinha dito que ele ia morrer, que ele ia ficar 3 dias lá e ia ressuscitar no terceiro dia. Ficar 3 dias não, né? Ele ia ressuscitar no terceiro dia. E quando o Senhor aparece para mais de um discípulo, eles ainda não creram. Eles se agarraram na tristeza. Viu que eu li que eles estavam chorando? Eles se agarraram na tristeza e não na promessa, e não na esperança. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está agarrado na vacina? Lei de que tem a ver? Não sei onde é que está a sua esperança. Você está agarrado no governo do seu país? Você está agarrado em quê? Isso está te fazendo chorar, não tá? Tá doendo, não tá? Jesus está dizendo aqui, eu estou trazendo esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. Você está agarrado aqui? Na palavra da promessa de Deus ou na palavra de quem? Eu sempre digo, queridos, sigam a Jesus. Jesus é o exemplo. Eu não sou exemplo. Fulano não é exemplo. Beltrano não é exemplo. Jesus é exemplo. Ah, Leide, mas o cristão tem que ser um exemplo. Sim, mas o cristão vai ser um exemplo quando ele se entregar completamente nas mãos de Jesus. E deixar que Jesus reine dentro dele, né? Mas
O exemplo nosso a ser seguido é sempre o que? Jesus, porque Jesus foi perfeito, Jesus é perfeito, entende? Ele veio e cumpriu exatamente a vontade do Pai. Ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda, que nem a gente faz, ó. Ele permaneceu na vontade do Pai, custe o que custar, ele permaneceu, isso mesmo. E no versículo aqui, 14, é tremendo. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Deixa eu destacar duas coisas aqui para vocês, que me saltou aos olhos. No outro evangelho, né, quando fala ele lançou-lhes em rosto, porque Jesus fala escancaradamente que eles não tiveram fé, eles não creram, né? Então o Senhor fala sobre incredulidade e dureza de coração. Você sabe que a incredulidade gera idolatria? Você sabe disso? Pois é, isso está no Velho Testamento. Quando nós estudamos a palavra de Deus, isso fica bem claro. E a dureza de coração? Eu só acredito se for do meu jeito. Gente, Jesus é Deus, sabe? A gente quer que Jesus seja o gênio da lâmpada. Eu quero só se for do meu jeito. Assim, pede mesmo, pede desse jeito que Deus vai te dar. Não é assim não, minha gente. Não tem isso na Bíblia não, minha gente. Para com isso, né? Deixemos de ser teimosos. E este povo aqui, porque queria do jeito deles. Tomé, não, só vou acreditar se eu ver e encostar nele. Gente, que petulância nossa. E Jesus, na sua misericórdia, é muita misericórdia. Eu espero que você entenda esse amor e essa misericórdia disponível para mim e para você, miserável que somos. Jesus fala para Tomé, então encosta. Tô aqui. Encosta. Põe a mão aqui do lado também, ó. Aonde eu fui rasgado. Sabe? Eu só acredito se for do meu jeito. Felizes aqueles que não viram e creram. Jesus disse isso. E no próximo verso que eu quero destacar com vocês também, no versículo 7, ou versículo 7 não, gente, versículo 19. No versículo 19, o Senhor Deus diz assim, ó, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Paremos aí, né? No versículo 19, peraí. 18, 19 e 19. Voltou tudo, ó a língua que embolou, né? Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Isso mesmo, agora desembolou. Deixa eu até anotar aqui que eu anotei o versículo errado, né? Versículo 15 e 16. Vamos lá. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Preste atenção nesses dizeres de Jesus. Eu acho muito importante a ordem que o Senhor Jesus coloca as coisas. E isso nós devemos respeitar, né? Porque o Senhor Jesus que é o dono do reino e da obra, o ministério é de Jesus, a obra é de Jesus, nós somos de Jesus, entende? As pessoas é de Jesus. Então o Senhor Jesus disse assim, ó, vai e prega o evangelho. Primeiro nós temos que pregar o evangelho. Aí depois ele diz, quem crê, a pessoa precisa o quê? Crer. Aí depois a pessoa vai ser batizada. Entendeu a sequência? E é o interessante que crer significa tomar por verdadeiro. Então eu estou aqui, não supor que eu estou aqui pregando para você. Eu considero que nós estamos estudando a Bíblia juntos, né? A forma de pregar o evangelho. Eu estou aqui pregando para você uma verdade. A verdade da ressurreição de Jesus, né? E suponhamos que você não retém ela como verdade. Você vai batizar crendo em quê? Se você não acreditou na palavra que foi pregada, entende? Então, quando nós somos batizados, é porque nós acreditamos na palavra que foi pregada a nós. Nós tomamos aquilo por verdade. E verdade absoluta existe? Existe, gente, ó. Verdade absoluta é Bíblia, é Deus, entende? Então, assim, Jesus deixou essa ordem e nós devemos respeitar essa ordem porque Ele é Deus.
E é tremendo isso. Imagine que eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que é crer. Porque crer não é assim, eu creio em Jesus. Não, gente, eu creio em Jesus. Não, minha gente, não é não. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai no médico fazer uma consulta. E aí o médico vai lá e te prescreve uma receita e te entrega, né? E fala, ó, você tem que tomar esse remédio aqui 15 dias. Você sai dali do consultório e já compra o remédio e já começa a tomar. Isso é crer. Você acreditou naquilo que o médico disse e por isso você teve uma ação não contrária àquilo que ele disse. Você teve uma ação favorável àquilo que ele te pediu para fazer. Entende? Então, crer é quando nós conhecemos o Evangelho de Deus que nos foi pregado e agora eu vou andar em conformidade com esse Evangelho porque eu recebi ele como uma verdade para a minha vida. Entende? Aí, quando eu sou batizado, aí o batismo significa agora eu morri para aquela mentira que eu vivia e vou viver a verdade que me foi apresentada. Entende? O batismo significa isso. E aqui o Senhor Jesus dá orientação para a igreja no tempo presente. Eu acho isso extraordinário. Se você não entende sobre mensagem presente que o Senhor Jesus deu no período da sua igreja na terra, em todos os períodos você precisa entender. A mensagem presente para este tempo nosso, que é o tempo do fim, preste bem atenção, nós estamos no tempo do fim, sim. A mensagem presente é as 3 mensagens angélicas, que está em Apocalipse, tá? Começa lá, temer a Deus e dar glória. Vou ler aqui para vocês, né? Vai ficar direitinho, não tem problema. Eu não tô com pressa, né? E depois que você for assistir, eu espero também que você não tenha pressa. Apocalipse 14, do versículo 7 ao versículo 10. Preste atenção, dizendo com grande voz, essa é a mensagem para o nosso tempo. Isso mesmo, você vai ver essa mensagem ser pregada aos 4 cantos da terra, porque o Espírito Santo vai descer sobre o povo de Deus e essa mensagem será pregada. E nós teremos que decidir, enfim, de que lado nós vamos estar, ok? Então, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo. Lembra que eu falei do santuário? Pois é. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Queridos, qual é o único mandamento que se refere a Deus como Criador? O sábado. Vai lá em Êxodo 20 que você vê isso daí. Então, e aí segue a outra mensagem. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Lei de quem é Babilônia? Você quer aprender mais sobre isso, mas eu já falo para você, né? Babilônia é uma mistura de religião com a mentira, ok? Pega a palavra de Deus e coloca alguma coisa mentirosa misturada nela. E a Bíblia diz que Babilônia tem suas filhas, então vamos vigiar, vamos aprender mais sobre quem é Babilônia neste século que estamos vivendo. E a outra mensagem é, e seguiu-se, e eu falo para vocês, ó, Jesus está dizendo que ela vai cair. Você vai ficar junto com ela? Como é que é isso daí? E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, quem receber a marca da besta? Então, assim, lei de qual é a marca da besta? É importante você saber qual é a marca de Deus primeiro, você não acha? Então, lá em Ezequiel 20, ou Ezequiel 20, verso 12, está explicando, a Bíblia nos explica qual é o sinal de Deus. Então, voltemos aqui para encerrar este capítulo 16, dei uma pincelada louca aí, né? Mas vamos lá, estudar a Bíblia é gostoso por isso. Então, no versículo 19, né, a gente conclui dizendo aqui, ora o Senhor, depois, olha gente, quando o Senhor Jesus dá poder para os discípulos aí no versículo 17 e 18, eu preciso ressaltar isso. A igreja, ela precisava crescer. E Deus provê meios para cada tempo da história, para que a verdade pura não morra, entende? Naquela época que Jesus veio na terra, a verdade pura estava morrendo, entende? Mas a verdade de Deus nunca vai morrer, a palavra de Deus vai permanecer para sempre, porque ela é eterna e assim a Bíblia diz. Então, no versículo 19 nos diz assim,
Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, eu destaco novamente para vocês, o Senhor Jesus, ele subiu em forma corpórea, glorificado, está lá diante de Deus. O que Jesus está fazendo diante de Deus? Lembra que eu falei para vocês sobre o santuário? Leide, eu não sei sobre o santuário, então me chame no direct e vamos estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia fala sobre isso. Jesus está no lugar santíssimo, intercedendo por nós, fazendo juízo. O livro de Apocalipse, João fala que João viu a execução final, e Daniel 2, se não me engano, fala que ele viu o livro aberto e o juízo começar, entende? Então o Senhor já está julgando todos os casos. Quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus, todos os casos já terá sido definido. O Senhor Jesus vai voltar para buscar aqueles que o aceitaram de verdade. Aceitaram desse jeito aqui, você viu que como está explicadinho? Você estudou a palavra, você entendeu a palavra, você aceitou Ele como Jesus, como seu Senhor e Salvador. Não é a sua vontade, é a dele. Lembra da oração dele que nós examinamos nos capítulos anteriores? Que seja feita a sua vontade, Pai, não a minha. Então, quando o Senhor Jesus voltar, eu vou dar uma pincelada rápida, porque a Bíblia fala exatamente isso, e é lindo Jesus revelar isso para nós, queridos, é lindo. Nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e piscar de olhos, e os mortos em Cristo ressuscitarão, isso mesmo. E os mortos em Cristo ressuscitados, e nós vivos transformados seremos levados ao encontro de Cristo nos ares. Cristo não vai tocar o pé na terra quando ele voltar. Os anjos vão vir nos buscar aqui na terra. Ele vai ficar sobre as nuvens. Que imagem linda! Leide, mas o que a Bíblia diz? Talvez você nunca tenha lido, né? O que a Bíblia diz sobre os ímpios, os que não aceitaram Jesus, os que tiveram mortos e não aceitaram Jesus. Eles não vão ressuscitar, os que estiveram mortos. E os que estiveram vivos vão morrer por ocasião da volta de Jesus. Lembra, você já leu lá em Apocalipse que fala que Satanás vai ficar preso? Isso mesmo, porque ele não vai ter ninguém para tentar, ele vai ficar aqui na terra sozinho. E quando a nova terra descer com os salvos, depois de 1000 anos... Ai, Lídia, o que a gente vai fazer lá em 1000 anos? Gente, bora estudar. Depois você me chama lá no direct, né? Então, quando a nova terra descer, esses ímpios vão ressuscitar. Para morrer de novo? Sim, porque todo olho verá o Filho de Deus. Lembra dessa passagem? Então, nesse momento, eles vão ver que realmente eles rejeitaram o Senhor Jesus. Preferiram os prazeres da carne e os prazeres deste mundo. O Senhor Jesus tem nos avisado, queridos, não ameis o mundo e nem as coisas que nele há, né? As coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos. Entende? A carne luta contra o espírito todo o tempo. Então, eu espero em nome de Jesus que o seu coração se enche de esperança que esse Jesus ressuscitado está próximo, muito perto de vir nos buscar. Que venhamos decidir ficar ao lado dele. Feche os seus olhos. Pai poderoso de misericórdia, graças te damos porque o Senhor tem nos dado luz na tua palavra quando sinceramente o buscamos de todo o nosso coração. Nos faça, Senhor, ter momentos de oração com o Senhor de entrega total, não para ficar pedindo, Senhor, não somente para ficar pedindo e agradecendo para que o Senhor resolva os nossos problemas terrenos, mas para ter uma comunhão com o Senhor. Ouvir a sua voz com clareza, nos ensinando a tua santa palavra, o teu caminho, Senhor, que devemos seguir. O Senhor diz na sua palavra que se não vigiássemos até os escolhidos seriam enganados. Senhor, nós não queremos ser enganados. Por isso estamos estudando a tua palavra. Então, Senhor, nos dê clareza da sua vontade, nos dê clareza do teu propósito. E que o Senhor nos use e que venhamos fazer a oração de Jesus. Senhor, está difícil o cálice, mas se não for possível que ele passe, porque o Senhor tem poder para tudo, que a sua vontade seja feita na nossa vida. Nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um cheiro grande para vocês e que Deus abençoe vocês. Até a próxima.